Gente, eu vou fazer uma reflexão histórico-filosófica aqui a respeito do que está acontecendo na política brasileira hoje e principalmente para fazer você raciocinar acerca do que está sendo pedido pela população hoje. Hoje a população vai às ruas pedir Estado mínimo, pedir menos Estado, pedir menos intervenção, mais liberdade para o comércio, mais liberdade para tudo. Então eu gostaria de refletir com vocês como que a educação tem sido esmagada ao longo da história da humanidade. Eu vou começar lá atrás na história com Sócrates. Sócrates foi condenado à morte porque Sócrates se propôs a ensinar para os jovens. O que ele fazia? Ele tinha uma espécie de escola e ele dava aula para os jovens. Ele ensinava as pessoas a raciocinarem. Por isso, ele foi condenado à morte por uma equipe oposta que eram os sofistas. O que os sofistas eram? Os sofistas naquela época eram pessoas que não se importavam com a verdade. Elas trabalhavam deliberadamente para o lado que pagasse mais. Então, assim, pode-se dizer que entre os sofistas não existia moral propriamente dita. Um sofista, se ele tivesse que defender um bandido, se o bandido pagasse, ele defenderia. Se ele tivesse que acusar o bandido, se fosse essa a oferta maior, ele acusaria. Contra esse tipo de raciocínio que o Sócrates lutou. O Sócrates lutava pela justiça, pela igualdade e pela verdade, pela prevalência da verdade. Por esse motivo ele foi condenado à morte. Quando a gente vai um pouquinho para frente, a gente chega em Roma. E Roma teve um momento que se assemelha muito com o que o Brasil está buscando hoje, uma separação extrema de classes, mas uma separação legal de classes. O que é essa separação legal? Aquele termo que a gente fala, a plebe. A plebe era uma classe de pessoas pobres em Roma que não tinham direitos civis. A plebe não podia, por exemplo, realizar negócios. A plebe não tinha direitos. Ela não tinha direitos. Não era questão de ser simplesmente mais pobre, não. Ela não podia. E quem podia eram os patrícios. Os patrícios, eles tinham, inclusive, representatividade na República Romana. Eles poderiam, inclusive, ter pessoas no Senado. A plebe não podia ter pessoas no Senado. Chegou um ponto que a plebe se revoltou tanto que ela fugiu de Roma, porque ela era a plebe que trabalhava, né? Ela fugiu de Roma, foi para a montanha e falou: a gente só volta para Roma para trabalhar quando tiver um reajuste das coisas. Naquele momento foi escrita a Lei das 12 Tábuas e a plebe romana conseguiu ter, digamos assim, representatividade no Senado. Olha que interessante. Naquele momento, a plebe lutou por representatividade, ela lutou por igualdade, e a realidade política brasileira de hoje é que porque a plebe brasileira, digamos assim, a classe pobre brasileira não conhece o que é não ter direitos, a classe pobre brasileira está lutando pela volta daquele antigo modelo em que os patrícios mandavam e a plebe obedecia. Só que o estranho é que a plebe brasileira, por ela não ser plebe, por ela ter direitos, ela não se identifica por tal. Ela acha que é importante e porque ela se identifica como classe média, ela está trabalhando para tirar os próprios direitos, porque ela acha que pedir Estado mínimo significa se beneficiar. Não, significa beneficiar uma pequena parcela da população, que é essa parcela que, digamos assim, mandava em Roma na época antes da Lei das 12 Tábuas, que eram os patrícios. Então a plebe brasileira está lutando pela volta, pela retroação da Lei das 12 Tábuas. Mas assim, para não continuar nesse ponto, já que eu linkei direto para o Brasil, voltando lá para trás, o julgamento de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conhecem o que realmente aconteceu no julgamento de Jesus Cristo, mas o que ele mais queria era a libertação do povo, a libertação religiosa do povo. Essa libertação era mais ou menos assim: olha, não existe intermediário entre o homem e Deus, não há necessidade de templo, você não precisa levar o seu dinheiro para igrejas, você busca na minha palavra e você encontra Deus. Por causa disso, os judeus que lucravam muito com a religião naquela época, eles compraram o julgamento de Cristo, mesmo que tenha sido um julgamento popular. Conta a história que os judeus distribuíram moedas para as pessoas votarem contra Cristo. É muito interessante isso, né? Porque eu falei de Sócrates, que morreu por lutar pela população mais humilde. Falei agora de Jesus Cristo, que morreu por lutar pela população mais humilde. Então, quando a gente vai para o Brasil, a antiga Constituição brasileira e o antigo Código Civil brasileiro, eles eram baseados naquelas ideias que vieram da França de igualdade, fraternidade, justiça. Só que não é bem assim, não. Não é bem igualdade, não. Por exemplo, se de uma hora para outra você tem um problema com o Banco Itaú,
você está no pé de igualdade com o Banco Itaú, você vai ter a mesma condição de contratar advogados, por exemplo, para poder lutar contra o Banco Itaú? Não. É por causa disso que esse termo igualdade daquela época é muito deturpado. As pessoas pensam que aquela igualdade era bonita. Ela não era bonita, não. Ela era para beneficiar quem tinha grana. Aquela igualdade que existia antigamente, no antigo Código Civil brasileiro, era uma igualdade que só beneficiava quem pudesse desfrutar dessa igualdade. Então, naquele momento que surgiu aquele antigo Código Civil nosso, naquele momento, quem tinha dinheiro era detentor de direito, quem não tinha o dinheiro não era protegido pela lei. Então, era mais ou menos assim, tem grana? Igualdade. Se não tem grana, é desigualdade total. Aquela era a igualdade pregada naquele tempo. O novo Código Civil, que veio exatamente por causa da Constituição de 1988, ele trocou a ideia de igualdade por isonomia e a valorização da pessoa humana. É nesse momento que surgem, por exemplo, leis importantes que dão para a pessoa a condição de isonomia. Você não vai precisar brigar pau a pau com o Itaú mais, porque você tem o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor inverte as relações. Ele coloca, por exemplo, o Itaú tendo que provar que você está errado. Não é? Você, de certa forma, tem o benefício quando você procura a lei trabalhista. Apesar de você ser mais frágil que a empresa para a qual você trabalha, você tem um pouquinho de benefício porque o Brasil tem a lei trabalhista e a lei trabalhista protege, de certa forma, o funcionário. Existe uma ideia de que a lei trabalhista vai sempre atrapalhar o patrão. Não, não é bem assim, não. Ela protege o funcionário dentro das medidas proporções para dar isonomia, para realmente criar um pé de igualdade. Não é para proteger vagabundo, o cara que está querendo só estrupar a empresa, não. Não é bem isso, não. Então, o que a população brasileira está lutando para derrubar hoje? A população brasileira que não conheceu esse momento de falta de isonomia, ela está sendo convencida exatamente pelos grandes para lutar contra essa diferença entre grandes e pequenos. Então, é muito importante... Chato tá gravando e dar aquele barulhinho. Mas é muito importante você entender de onde vem esse grande, digamos assim, esse grande movimento em prol de destruir as conquistas dos pequenos que existem no Brasil. E o mais importante, você tem que se identificar como um dos pequenos. Não acha você, porque você tem um empregozinho que você ganha, eu ganho 5 mil reais por mês, eu não sou pobre. Sim, você é pobre. Porque quem está lutando para tirar os seus direitos são pessoas que ganham 5 milhões por mês. Não é 5 mil, não. São pessoas que pagam por mês aquilo que você recolhe, pagam de imposto por mês aquilo que você ganha, às vezes, um ano inteiro. Então, pensa bem, reflete bem se realmente essa ideia de Estado mínimo tem que destruir essa ideia de Estado de bem-estar social. Assim, só para dar uma ideia de como que surgiu essa ideia de Estado de bem-estar social, chegou-se ao ponto, durante a Revolução Industrial, chegou-se ao ponto de pessoas deixarem de dormir na rua e irem dormir no trabalho. Era isso o pagamento. Era mais ou menos assim. Se eu não trabalhar praticamente de graça a troco de um lugar para dormir e um prato de comida para aquela empresa, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir, então é melhor eu fazer isso. É contra isso que surgiu a proteção do Estado. É contra a exploração da empresa, porque é muito fácil para uma empresa grande virar para você e falar, olha, eu vou te pagar 100 reais por mês. Você vira e fala, não, de jeito nenhum, eu não trabalho por esse preço. Aí ela vira para você e fala, mas na fila ali fora tem um monte para trabalhar por esse preço. É isso que você quer? Você quer dar para uma empresa, por exemplo, uma Gerdau, que tem milhões de funcionários, o poder de decidir o seu salário, porque você hoje está lutando contra o fato do Estado proteger o seu salário. Pensa bem, busca na história as coisas que aconteceram há uns tempos atrás, que fizeram a gente ter o estado de bem-estar social que a gente tem hoje e reflete se realmente faz sentido o que essas pessoas que se autotitulam direita, libertarianismo, liberalismo, se o que elas falam fazem sentido para a sua realidade. Porque às vezes fazem sentido para a realidade de grandes empresários. Não faz para a minha e talvez não faça para a sua. Muito obrigado.